Então não existe muito critério para o que é incluído no rol e o que não, né? Então até a jurisprudência, os juízes entendem que o rol ele é só exemplificativo, né? Porque não é porque um medicamento não está no rol, um procedimento, é que ele não tem que ter cobertura. Então tem o PET scan, por exemplo, ele o rol da ANS, que agora eu não vou me lembrar de cabeça, mas determina a cobertura do PET scan para determinados tipos de doença e outras não. E por quê? Não tem um sentido, né? Então o rol, a gente nunca sabe o que vende lá. Quimioterapia via oral, tem determinados medicamentos que estão e outros não, né? Que não tem cobertura obrigatória. Mas por que que esses outros não estão, né, no rol? Então, e ele é atualizado de tempos em tempos, 2 em 2 anos, já ficou 3 anos, a gente nunca sabe quando vem um rol novo ou não, né? E muitas vezes aparecem medicamentos novos, produtos novos, e aí você tem que esperar a inclusão ou não no próximo rol, né? Então, para mim, a lei é suficiente, você tem que cobrir todas as doenças que estão no Código Internacional de Doenças, né? Então, se tem uma doença lá classificada, existe um tratamento já autorizado pela Anvisa para ser disponibilizado no Brasil, não tem necessidade de ter rol da ANS. Se tem bula, né? Se o remédio já é comercializado, por que tem que estar incluído no rol, né? Então, aí já tem cobertura obrigatória. Todo contrato de plano de saúde hoje, todos são iguais, eles oferecem o que a lei manda oferecer, né? Se está no rol da ANS, a operadora dá cobertura, não tem por que não dar cobertura se está no rol, né? Ela tem que ter uma justificativa, porque também se ela negar uma cobertura obrigatória, ela pode sofrer multa, ela é penalizada pela ANS. Quando você contrata um plano de saúde, existe um grupo de cumprimento de carências que está previsto em lei, né? Então, quais são essas carências previstas em lei? A partir da contratação, de 24 horas da contratação, você vai ter direito a todo o tipo de tratamento de urgência e emergência médica, tá? Depois, você tem um outro prazo de carência de 30 dias para consultas e exames de baixa complexidade. Tá? Aí você tem um prazo de 6 meses para internação eletiva, né? Desde que não seja de uma doença pré-existente, e exames de alta complexidade, como ressonância, tomografia. E depois você tem a cobertura parcial temporária, que são 2 anos de carência para a doença pré-existente. Isso até porque às vezes o corretor fala, não tem carência, né? Não, mas tem a cobertura parcial temporária para doença pré-existente de 2 anos. Ah, não, você não vai ter carência nenhuma, porque é outra denominação, né? Cobertura parcial temporária e carência são coisas mas na prática é uma carência de 2 anos para doença pré-existente. Então, se uma pessoa contrata um plano de saúde já com esse problema, né, de intestino, problema urinário e que precisa da bolsa, é considerada uma doença pré-existente. Ela vai ter que cumprir o prazo de 2 anos, a não ser que ela mude de plano de saúde através da regra da portabilidade, porque você pode mudar de operadora desde que você esteja contribuindo com um outro plano de saúde durante 2 anos. Aí você pode mudar de operadora levando as carências que você já cumpriu, né? Aí ela não teria que cumprir esse prazo. Mas se é uma pessoa que já tem essa doença e contrata um plano novo, aí existe essa carência de 2 anos. A resolução 325 da ANS prevê que todo paciente que tem o fluxo ou trânsito intestinal interrompido por alguma doença, ou o fluxo urinário também interrompido por qualquer tipo de doença, seja uma condição passageira ou definitiva, tem direito à entrega desses materiais. São vários insumos
previstos na resolução da ANS, e cada um deles tem a quantidade determinada pela resolução que deve ser entregue por mês. Mas, sob o meu ponto de vista, e de acordo com a legislação de defesa do consumidor, né, a interpretação não pode ser restritiva à quantidade de insumos previstos na resolução. Isso depende do médico do paciente. Ele que vai determinar a quantidade que o paciente precisa para viver bem e confortável, né? Isso tudo deve ser justificado no relatório médico, né? Além disso, o médico deve indicar 3 tipos de fabricante de material para que a operadora possa cotar e fornecer um dos 3. A forma como vai ser disponibilizado esse material mensalmente vai depender do tipo de contrato do consumidor, do paciente. Então, se é um contrato que não prevê reembolso, só atendimento numa rede própria ou credenciada, aí a operadora vai disponibilizar um lugar para ele retirar, ou pode entregar os insumos todo mês na casa do paciente. Isso depende da rede de atendimento de cada empresa. Tem que ser fornecido, ponto. Como? Aí cada um pode ver a melhor forma. Eu acho que o site da ANS dá bastante informação. Você pode mandar e-mail também para a ANS, eles informam. E hoje também com o Google, né, você coloca: plano de saúde é obrigado a fornecer os insumos para ostomizados, né? Eu acho que isso deve aparecer a resolução da ANS, que mostra a obrigatoriedade, a portaria do SUS também, que obriga o fornecimento dos materiais para quem não tem plano de saúde. Acho que hoje, se fosse isso há 20 anos atrás, seria muito mais difícil, né? Mas hoje, com a internet, as pessoas têm muito mais acesso à informação. Lógico que você vai ter que ver a origem, né, daquela informação. E o site da ANS, ele é bem explicativo, né? Existe também dentro do site um canal que você pode fazer uma reclamação da sua operadora quando você não tem um atendimento deferido. Então você pode fazer a reclamação e a ANS ouve a operadora e dá uma resposta, né, sempre por esse canal. Então eu acho que nessa forma dá para ter bastante informação. Vai ter que protocolar esse pedido e esperar o prazo previsto para a operadora. Se ela não entregar no prazo, ele pode fazer uma reclamação no site da ANS, né? Pode abrir uma NIP no site da ANS, que aí a operadora vai ser intimada pela ANS a responder essa reclamação, e se não resolver na esfera administrativa dentro da ANS, aí ele vai poder mover uma ação judicial para obrigar a operadora a fornecer esse material que ele precisa para sobreviver, né? Então, são vários produtos, né? São 7 listados na resolução, e para cada produto tem uma quantidade definida, mas isso é uma limitação que vai contra o Código de Defesa do Consumidor e até contra a Lei dos Planos de Saúde. Essa resolução é muito restritiva, porque depende do médico indicar a quantidade necessária para cada paciente, né? Pode haver uma intercorrência durante o mês, o paciente sofreu uma diarreia, precisar de mais material, o adesivo machucou a pele, precisa trocar. Então isso depende muito de cada caso, né? Não é porque a resolução restringe que o paciente não pode precisar de mais material, né? Então sempre quem define o tratamento é o médico e não o plano de saúde. Ela pode fazer uma reclamação no site da ANS, né? E tentar uma resolução assim de forma administrativa, e se ela não conseguir, ela pode procurar um juizado de pequenas causas, que você não precisa ir acompanhada nem de advogado, o próprio paciente pode sozinho fazer a reclamação e pode pedir uma liminar para o juiz, obrigando a operadora de saúde a fornecer o material que ela precisa.
Para ela fazer essa reclamação perante o juizado de pequenas causas, ela vai precisar levar uma cópia do contrato, do plano de saúde, os 3 últimos comprovantes de pagamento, a carteirinha, os exames, o relatório médico com a prescrição do que ela precisa e a negativa da operadora em fornecer aqueles materiais. Aí com isso ela pode fazer uma reclamação verbal e esperar a decisão do juiz, obrigando a fornecedora a entregar o que ela precisa. Eu acho que as pessoas não precisam ter medo de buscar os seus direitos. Muita gente vem aqui reclamar, né, de um tratamento. Ai, doutora, mas eu tenho muita preocupação porque eu não posso ficar sem esse plano de saúde porque eu preciso do plano para me tratar e eu tenho medo de brigar na justiça e cancelarem meu plano. Ninguém vai cancelar o seu plano se você brigar na justiça pelos seus direitos. Isso não pode acontecer. Não existe essa represália, né? Você vai estar protegido por uma decisão judicial. Então, para quem precisa, que não tenha medo de buscar aquilo que tenha direito, né? Que vá atrás do que você precisa para viver melhor e com saúde e com qualidade de vida. Então, meu recado é para que essas pessoas não tenham medo, enfrente e vá atrás do que precise.